Salve, galera do Surf TV! Começamos mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Já vou colocar ele aqui, Pedro Robalinho. Tudo bem, Robalinho? Beleza, galera? Como é que tá? Boa noite. Estamos aqui em Gold Coast. Altas ondas aqui, tudo sendo já preparado para o Challenger Series, né? De volta aqui ao Challenger. Assim, não estava nem esperando que eu ia estar aqui. Acabei reajustando os objetivos da equipe. E estou aqui. Prazer estar com vocês aqui no Surf TV. E vamos nessa, mais um programa de sucesso, vamos embora. Boa, vamos embora, né? Você que estava em Margaret River, antes em Bells, né? Acompanhando, claro, seus atletas, o Jake Marshall e o Mike Alani DeVolt está fazendo isso, claro, também na Snapper Rocks, também na Austrália, né? Na Gold Coast. Bom, quero falar, antes de iniciar mesmo, aí que o Peno Chalita não está com a gente agora, né? Eduardo Chalita, que sempre somos nós três juntos. Dessa vez ele não pôde participar, mas na próxima ele vai estar junto novamente. Agora, Robalinho, final, vitória australiana. Cara, desde 2017 que o Brasil não chegava na semifinal, né? Desde a etapa de Fiji de 2017, sendo que naquele ano foi o único evento de toda a temporada que o Brasil também não chegou na semifinal. Então, assim, um resultado meio marcante, né? Oitavas de final ali bem complicadas, 6 brasileiros, só um avançou, né, para as quartas, o Ítalo Ferreira, que acabou sendo o melhor brasileiro. Cara, muita coisa pra gente falar, né? Porque o evento também no penúltimo dia, né? Eles usaram toda a janela, que de repente você até comentou num papo informal que eu acho que a reunião com os atletas ajudou nisso, né? Acredito também. Cara, um clima de velório no penúltimo dia, né? No round 3 ali, os atletas caindo, e a gente não enxergava isso quando, por exemplo, o Mundial era decidido no final do evento, né? No final da temporada, porque o foco ficava muito mais direcionado para quem ia ser campeão do que para quem estava caindo, né, cara? Então, aquele clima de velório, gente chorando. Queria que você falasse a sua opinião sobre esse evento aí, que foi marcante, né? O primeiro do corte, com esse clima aí, com o brasileiro não chegando na semifinal depois de tanto tempo. Isso aí, evento muito intenso mesmo. Acho que a WSL conseguiu o que eles queriam, que é tornar essa etapa de Margaret a etapa do corte. Vai ser assim nos próximos anos, né? Eu vi muita gente ainda com esperança de que isso vai mudar, ou que vai ter alguma diferença. O que eu posso dizer é que não vai. O que a gente pode fazer posso até falar mais disso depois, a gente pode ter algumas negociações e algumas coisas podem melhorar para o esporte, mas de uma maneira geral, pode contar que Margaret River já fechou para os próximos anos, se não me engano é um contrato de 3 anos, pelo menos 2 garantidos, tenho certeza. O terceiro, eu sei que está bem encaminhado. Foi uma etapa muito, muito boa de onda, vou colocar assim. O lado positivo é que a janela realmente foi utilizada da maneira melhor possível. A gente teve, eu lembro que nos primeiros 9 dias de campeonato a gente tinha corrido só uma bateria, né? Então, assim, os atletas estavam, né, tendo que se adaptar, tendo que todo dia ir para a chamada, será que vai ter hoje, será que não vai? Então, assim, exige bastante psicologicamente dos atletas. Você fica todo dia fazendo seus treinos, sempre imaginando que no outro dia pode rolar o campeonato ou não pode rolar. Os caras que estão em primeiro na bateria nunca vão correr o risco de não estar lá na hora da chamada. Nenhum atleta quer dar bobeira de ficar em casa esperando a chamada. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente tem algumas informações que acontecem ali, mas, enfim, esse prolongamento, assim, de uma maneira geral, achei isso bom, porque mostra que a gente está conseguindo conquistar uma utilização melhor da janela de espera, né? Acho que muitas coisas não são a favor do surfista, mas em compensação, de acordo com as negociações, uma das coisas que foi bem falada foi essa questão da utilização melhor dos dias da janela, já que existe, e houve o compromisso da WSL de utilizar melhor, e ficou bem claro isso em Margaret River, né? Você vê ali que vários atletas que ficaram com 2 nonos lugares e 2 17º lugares acabaram se classificando, né? Acabou que o corte foi bem mais baixo, o pessoal da STEB lá falando 14, 15 mil, né? O Bezerra, galera, né? O Christian Bezerra, que é um cara que sempre eu converso bastante com ele, a gente discute, eu aprendo bastante com ele, a gente discutiu isso, a gente chegou ali nos 10 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, e fazia sentido acreditar que daria um 5º, um 9º e 2 17º. Acabou que alguns atletas se classificaram com 2 nonos e 2 17º, acabou que o número de baterias vencidas do tie-break, né? A quebra do empate favoreceu determinados atletas que conseguiram, foi a única vantagem de vencer as baterias do primeiro round. Isso é uma coisa que ficou bem clara também, que não, hoje em dia não muda mais o seeding para o próximo round, mas pelo menos no desempate favoreceu aos que foram vitoriosos nessas baterias de primeiro round ao longo do circuito. Então, assim, foi duro ver, cara, tudo o que aconteceu ali, pessoas, né, tendo seus sonhos derramados, etc. Vi meninas, novas, meninas de 17 anos, Luana Silva, com a Sakura, né, com a Berylu Sakura Johnson, se abraçando e chorando, e muita emoção.
vi meninas se superando também. Gabriela Bryan foi lá e conseguiu fazer a final, venceu grandes atletas e conseguiu sua classificação. Você vê que os rookies que passaram, que conseguiram se classificar, foi um número bem reduzido. Isso mostra que o circuito está muito difícil para os rookies, né? Porque o formato não favorece os novatos, os novos no circuito. A gente viu um João Chianca, por exemplo, tendo médias maravilhosas ao longo do ano, baterias de confrontos de altíssimo nível, que ele poderia estar figurando ali com o top 5, top 10 mundial, né? Quebrando em outras baterias, ele teria passado a maioria delas e não se classificando. Então, assim, muitas falhas. É o primeiro ano que o formato é feito dessa maneira, né? Já existia um corte em 2011 anteriormente, mas agora a gente vê esse corte sendo feito de uma maneira diferente. Assim, uma análise geral eu preferia que não tivesse, né? Acho que a maioria das pessoas, as pessoas que assistem também preferiam que não tivesse, mas é uma realidade, já está aí, agora já passou, vai continuar. O que a gente pode conseguir, como eu estava falando aqui, em cima disso, conseguir negociações melhores. Tudo bem, o corte, a WSL, né, ela diz que o corte realmente está ajudando financeiramente a empresa, que contratos bons já foram fechados em cima disso, que isso gera muitas narrativas e que isso gera conteúdo que são muito bem vendidos e acessados e consumidos pelas pessoas envolvidas, pelos torcedores, né, pelas pessoas que gostam de se envolver com o esporte, né, que gostam de assistir aos campeonatos, que agora vão consumir também a Apple TV Plus lá, o Make or Break, né, que é o negócio, ou você passa, ou você se ferra, mais ou menos assim, né, traduzindo assim, a grosso modo, é uma coisa bem por aí, né, imitando lá a questão da Fórmula 1, que deu um levante, aumentou o número de espectadores da Fórmula 1, então a gente tem que esperar um pouquinho, ver se todo esse plano deles vai dar certo e conseguir também, como eu falei, através de negociações, uma maior premiação para o Challenge Series, o melhor uso da janela de espera, que os regionais sejam também responsabilidade da WSL para a gente não ter lugares tendo pouquíssimos eventos ou somente eventos de 1.000 pontos, que é uma pontuação muito baixa, com uma premiação ridícula, né? Muito baixa, só falando assim. Assim, de uma maneira geral, eu, por exemplo, tenho 2 atletas no Tour, o Jake Marshall e o Imai Kalani. Acabou que o Imai não conseguiu se classificar por causa de uma bateria e o Jake conseguiu. Então, assim, é um time que se divide, que agora um treinador que tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fica impossível. Então, assim, é bem difícil manejar, né? Agora eu estou aqui no Challenge Series de novo com o Imai Kalani, em Gold Coast, Altas Ondas, estamos nos preparando para isso. E você vê, eu não tenho nenhum time pronto, nenhum time montado no Challenge Series para fazer como eu fiz no ano anterior. Por quê? Porque você não tem como se programar. Então, toda a programação, o contrato dos atletas, isso está afetando o surf de uma maneira muito forte, é um impacto bem forte, e a gente vai ter que esperar um tempo, analisar e ver como isso vai se desenrolar e se vai trazer benefícios a médio e longo prazo para o esporte, para todas as cadeias do esporte, como eu falo, WCT, Challenge Series, regionais, né, para a carreira dos atletas, a exposição, o crescimento do nome dos atletas numa TV com alcance de milhões de espectadores, se isso vai trazer mais followers no Instagram para eles, se isso vai trazer benefício de business, se isso vai trazer melhores patrocínios, enfim, a gente vai ter que lidar com isso durante um período e analisar para ver se a gente realmente aprova essa situação ou não. Pois é, né, nessa situação do corte, né, foi interessante mesmo, né, como essas atletas que você falou aí, a Gabriela Bryan, né, que estava perigando de cair, chegou na final e conseguiu, a Isabella Nichols, que chegou fora ali das 10 primeiras, né, que permaneceriam no Tour, também fez final, a Bronte Macaulay, cara, que estava lá atrás, ela por muito pouco não se classificou também, cara, a Malia Manuel, que estava uma posição abaixo da Tatiana Weston Webb, lá em cima, cara, ela caiu, a Malia, e a Tatiana, que perdeu ali no round 3, cara, ficou por uma posição, ela que parecia estar bem tranquila, né? E no masculino, bem interessante também, cara, eu achei a situação do Matthew, do sul-africano Matthew McGillivray, e do Owen Wright, né? Porque ano passado, o primeiro fora dos classificados do CT foi o sul-africano. E logo depois veio o Owen Wright. A WSL deu o convite para o Owen, o Matt acabou competindo, ele só entrou lá no Pipeline Pro porque o Iago Dora se machucou e agora chegou na 5ª etapa, os dois ficaram brigando pela última vaga, o Owen Wright fora d'água, torcendo assim, se o Matt perdesse, ele ficaria com a vaga. E o Matt passou mais uma fase e tirou o Owen Wright, então assim, várias situações mesmo, né? Exatamente, acho que o objetivo era esse, gerar narrativa, gerar drama, gerar situações assim, parece que a gente está num super programa de TV
que é a competição. Por isso que eu te digo, se isso aí tudo, no final das contas, gerar positividade para o esporte de uma maneira geral, legal, vamos desenvolver isso, vamos para frente e vamos aceitar e seguir. Agora, isso tem que refletir positivamente na vida dos atletas, que eles são o principal fator de sucesso do esporte. Sem os atletas não adianta. É a mesma coisa. Sem os atletas, sem as ondas, sem as pranchas, nada acontece. Então, assim, esse que é o ponto. A WSL tem que lembrar que o centro das atenções tem que ser os atletas e o formato do evento tem que ser feito para os atletas terem sucesso. E, lógico, eles precisam fazer o produto vendável e possível de ser consumido e realmente gerar lucro para a empresa, que eu entendo isso totalmente. O que a gente está ainda também pleiteando é a questão da transparência com os wildcards, as posições, por exemplo, Challenge Series está uma coisa assim incrivelmente difícil de controlar. Tem gente que viajou para cá com risco de nem estar no evento, porque a única forma da pessoa entrar é correr o risco de nem entrar. E está até na regra que isso é do direito da WSL de última hora definir quem vai entrar. Não é uma coisa assim muito bem escalonada. Existe um bom senso? Até certo ponto. Mas a gente não quer contar com bom senso. A gente quer contar com critérios esportivos que definam claramente quem é o próximo da lista. Como aconteceu com o Matt McGillivray, que acabou não sendo chamado no ano passado, botaram o Owen Wright, esse ano ele foi às forras, acabou conseguindo a vaga, e o Owen, né, um grande ídolo, um Goofy Fúria tão apreciado por todos os torcedores do mundo, né, eu mesmo sou super fã do surf, do estilo dele, é um cara grandão que surfa tão bem, que eu como professor, como coach, sempre utilizei, todo aluno alto que eu tenho, eu sempre chamo, eu puxo o Owen Wright, puxo o George Smith, um cara bem alto, assim, para mostrar o quanto eles são capazes de se abaixar na prancha, se comprimir, né, se agachar e utilizar bem a movimentação dos seus corpos para fazer manobras. Então, assim, são referências do esporte, né? E aí estão aí sendo cortados, na minha opinião, precocemente, mas isso já é uma discussão antiga, agora é move on, bola para frente, segundo período vem aí, segunda parte do ano, né? O Jake Marshall se classificou, estou super feliz de ter conseguido contribuir com a campanha dele. A gente fez 3 eventos juntos, né? Portugal, Bells e Margaret River. Ele conseguiu a pontuação necessária e o Imai surfou pra caramba o ano todo, acho que desenvolveu o nome dele, as pessoas que não conheciam o Imai agora conhecem. Um fã parou na rua, pô, cara, Imai, posso tirar uma foto com você? E ele ficou amarradão assim, não pode, pô, aquela tua bateria com o Slater foi sensacional, adorei você batendo o cara, você pegou aquela onda, esperou e veio, arrebentou, então as pessoas prestam atenção, você vai construindo o seu nome. Acho que é isso, tem que aprender, né? Tem muita coisa para melhorar realmente, e a gente está aqui para isso, trabalhar e voltar e conseguir realmente, com alguns ajustes que devem ser feitos para o ano que vem, acredito que as coisas vão melhorar para os looks também. Boa. Robalinho, ainda continuando no corte, né, cara? Você já falou do João Chianca, né, que teve excelentes apresentações, né? Teve performances aí incríveis ao longo do ano. E o outro que foi cortado foi o David Silva, cara, que teve aquela bateria ali contra o Baron Mamiya na última bateria do round 3, na última bateria do dia. Foi um dia bem longo, né? 16 baterias, um mar enorme. Eu queria te perguntar, assim, como coach, como surfista, como um cara que está no meio do esporte, assim, há muitos anos, cara, assim, não dá para afirmar, mas a sensação é que ele ficou bem desconfortável com o mar. Agora, o fato dele ter competido na última bateria, de ter ficado o dia todo naquele clima, dos atletas saindo da água, falando que o mar estava gigante, isso atrapalha, cara? Será que seria melhor, de repente, ele competir na primeira bateria, no meio, ou no final ali é tranquilo, tanto faz, cara? Porque a sensação é que... Essa é uma pergunta boa, cara. Assim, por exemplo, amanhã eu tenho um atleta aqui na sexta bateria. De cara, a gente já deu aquela... Ufa, legal, não é a primeira, né? Porque lá em Margaret River, nós estávamos na primeira, e logo contra o John John. Então, você vai pegar o maior especialista do pico, na primeira bateria, que é aquela que tem morning sickness, né? Tem aquela que o mar fica meio abafado, assim, meio maluco. Você vê que o próprio John John, que arrebenta lá, em 35 minutos, conseguiu um 7,80 e um 4. Um 4,33, se não me engano. O Imai conseguiu um 6, ficou precisando de outro 6 e não pegou. Então, assim... É complicado, cara, não dá, você tem que se adaptar. O atleta de surf ele tem que estar pronto para todas essas variações. Aqui no Challenge Series você vai ter baterias de 4 atletas na água, com qualquer maré, com qualquer vento, praticamente. Eles podem parar o evento? Podem, mas não é muito o que normalmente eles fazem. Se tiver a onda, toca o pau. No WCT, pelo menos, você tem lá
é a possibilidade de usar a janela melhor, essa coisa toda. Mas, por exemplo, como a gente correu um certo risco nesse campeonato de Margaret River, deixando os 2 últimos dias que tinham uma previsão melhor para fazer um monte de baterias. A gente tinha um round de 32 inteiro, round de 16 inteiro, quartas de final, semifinal e final para fazer. Ainda tinha semifinais e finais de feminino em 2 dias. Então, era assim, bastante coisa para fazer em 2 dias. Não tinha como parar mais. Agora, galera, a gente correu esse risco, assumiu esse risco. Vocês querem cair no Mar Grande, Terral, pá, não sei o quê, que é o próprio Margaret River mesmo. Então, a gente teve que ir. Então, o atleta tem que estar pronto. Se ele está, por exemplo, na última bateria e não quer ficar vivenciando toda aquela situação, aquele drama o dia inteiro, ele tem que arrumar um jeito de tirar o foco dele durante o dia, fazer uma outra atividade, sabe? Assim, faz o treino dele, se prepara, faz o que tem que fazer, mas já que é a última do dia, ele tem que calcular isso, falar, vou chegar a 3 horas, por exemplo, 3 horas não, desculpa, 3 baterias antes da sua. Eu acho que é um bom número normalmente ali para você vai, se ambienta, arruma um lugar para sentar, para se colocar, né, bebe sua aguinha, já está olhando o mar, senta e começa a fazer contagem de ondas, começa a observar as notas que estão saindo, a maré que está rolando, e você vai entrando no clima. Se você fica muito antes, né, até aconteceu isso comigo e com o Imar em Sunset, a gente resolveu por dificuldade de estacionamento, porque estava confortável na área do evento, lá em Sunset, era uma casa, a gente fez uma sessão de alongamento de 40 minutos, fez algumas coisas, quando a gente viu, tinham passado umas 4 horas antes da bateria dele, a gente preferiu não ir em casa, porque ia ser difícil estacionar, não sei o quê. No final, eu penso que não ajudou, que eu poderia ter assumido o risco de ter mais dificuldade com outras coisas, mas não ter ficado ali tanto tempo. Né? Ali acabou acontecendo desse jeito, existem eventos que não tem muita opção, você acaba tendo que ficar mesmo, mas em geral não é bom ficar tanto tempo antes. A gente acabou vendo um monte de baterias, pessoal fazendo 7-8, 7-8, 7-8, a bateria dele, o cara que ganhou a bateria somou 2,5 e ele surfou forte demais, tentando atingir aquilo que ele estava vendo anteriormente, enfim, acabou atrapalhando no sentido de definir o quanto de risco ele ia assumir durante a bateria, qual era a somatória que ele tinha que visualizar como necessária para ele passar a bateria. Então, assim, acho que é muito específico, é muito particular e cada caso é um caso, né? Assim, eu imagino que ele sentiu essa pressão durante o dia todo e ali era o momento dele de decisão, como foi para a gente estar na primeira bateria também contra o John, uma decisão, né? No caso dele, ele não era rookie mais, mas imagina para o Imai, né? Um rookie enfrentando o John pela segunda vez na vida, pela primeira vez numa bateria homem a homem, num mar bem grande, que até uma coisa que o Imai gosta, havaiano, está acostumado, mas contra um cara que a gente sabe que é o super especialista do local. Então, assim, tudo isso interfere, são muitas coisas que têm que ser vistas e também depende de cada atleta, da maneira como cada um reage, enfim, cara, é uma diversidade de fatores, de informações que você tem que administrar para ter um bom resultado, para deixar o atleta preparado, mas de uma maneira geral, ficar o dia inteiro na praia com certeza é uma coisa que não é indicada. Robalinho, agora falando sobre a parte do julgamento, cara, queria que você desse sua opinião no geral, né? Para os brasileiros, a bateria assim, mais falada foi a do Filipinho contra o Net Young, né? Aquele lance bem apertado no final, 0,03, tiraram a vitória do Filipinho, 3 juízes dos 5 deram a vitória para ele, deram a virada nessa onda, mas ele caiu. Eu queria que você desse uma visualizada, você que estava presente aí, sentiu toda essa energia, essa vibe, como é que foi o julgamento para você? Legal, cara, assim, de uma maneira geral, achei melhor do que o de Bells, acho que isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro. O de Bells ficou bem confuso, muitas baterias controversas, assim, que não eram para ser, baterias que podia ser meio ponto a um ponto de diferença, e os caras faziam o contrário, acabava dando a favor da pessoa que tinha que ter perdido. Eu achei Margaret bem melhor o julgamento, mas acho que essa do Filipinho, quando você compara a primeira onda do Filipinho com a segunda dele, que foi a determinante, que ele precisava de 7,66 e tirou 7,63, se comparar essa com o próprio 8 dele, eu diria que não virava. Mas não é assim que você faz. Essa é só uma das formas de você analisar. Mas isso, quando você pega as ondas do Net, principalmente a segunda dele, e você comparar esse 7,63 com a segunda do Net, aí eu já acho que virava. Então, assim, eu prefiro sempre, né, às vezes as pessoas falam, fui lá e vi que 3 juízes deram a favor para ele e 2 não deram.
tudo bem, mas você tem que fazer a somatória de cada juiz e ver quantos juízes passaram aquele atleta. Não é ver se na última esse juiz, porque o mais importante, na minha opinião, do julgamento tem que ser coerente. Por mais que os números às vezes não pareçam tão coerentes, pelo menos eles têm que refletir se o juiz acredita que o atleta, o Felipe Toledo ou o Net Young passou. Quem passou? Na minha papeleta, eu acho que quem ganhou essa bateria, eu preciso que meus números reflitam o que eu acredito. É isso que eu quero dizer. Então, se eu acredito que o Felipe passou, eu tenho que somar minhas 2 notas que eu dei para o Felipe e as 2 notas que eu dei para o Net Young, e eu tenho que fazer as 2 notas do Felipe serem superiores, né, a soma ser superior às ondas do Net Young. É assim que eu acredito que o julgamento deva ser. E às vezes não é bem isso que você vê. E às vezes até você vê lá, pô, mas na última onda 3 vezes deram a favor, 2 não deram. Então tem que analisar a coisa como um todo para dizer. Eu acho que nessa aí ficava com o Felipe. Eu achei que o Felipe passava, em função dessa segunda nota do Net Young. Mas de uma maneira geral, eu achei o julgamento bom. Achei que eles consideraram menos a escolha de onda. Gostei disso. Achei isso muito importante. Valorizaram o tamanho. Se você tem uma onda grande faz uma manobra grandona, teve um 7.17 de George Smith, que foi bem radical, assim, ele perdeu o tubo, mas deu uma rasgada muito forte, né? Foi muito bonito ali, um meio layback down carve, né? É isso que eu te falo, eu adoraria que a WSL tivesse um livro de regras com nomes, com a nomenclatura das manobras em inglês, já que é a língua oficial do esporte, né, internacional. E que a gente pudesse aqui agora, nessa hora de fazer os comentários, a gente pudesse usar exatamente a nomenclatura, porque quando o juiz está julgando, como é que ele vai analisar o grau de dificuldade só no subjetivo? Não concordo com isso. Quanto mais a gente objetivar o julgamento, melhor o esporte vai ficar, mais claro vai ficar, melhor para todo mundo entender. Agora, na hora de discutir aqui, eu vou acabar chamando aquilo de quê? De rasgada com a mão na água, vou chamar de rasgada para baixo, vou chamar de quê, né? Então, assim, tudo isso, a nomenclatura, a descrição do risco assumido, uma tabela de grau de dificuldade das manobras, o que a gente considera hoje em dia, qual é a manobra top de linha, que pouca gente fez na vida, é o backflip, provavelmente, né? Assim, lógico que se alguém der um backflip em Margaret River, ele vai ter que dar 20 pontos. Então, assim, eu acho que a gente tem que revolucionar um pouco o julgamento. O julgamento, ele tem hora que ele é consistente, tem hora que ele não é consistente. E eu mesmo, se eu assumisse algum dia esse posicionamento, eu ia querer me defender de críticas. Como é que você faz para se defender de críticas? Você bota a coisa bem democrática antes do evento começar. Você faz simpósios, você discute com atletas, você dá nome às manobras, você discute todas as locações que vão ser surfadas naquele ano e você puxa vídeos, e você gera uma documentação dizendo vai ser assim que vai ser julgado. De manhã, todo dia de manhã no WhatsApp do grupo dos atletas, existe um número bem razoável, assim, de uma descrição de como vai ser o julgamento. E aquilo já é uma evolução para o esporte. Antigamente nem isso tinha. Era uma coisa mais subjetiva ainda. Mas mesmo assim, aquilo ali não cobre nem 10% das dúvidas das pessoas, do quanto, assim, até da escolha de repertório que as pessoas vão ter na hora de surfar a bateria. E você vê que em cada local isso acontece de maneira diferente. Mas eu queria que isso fosse mais claro, que documentos fossem gerados e que isso estivesse disponível para todos os coaches, os atletas, a você que é da imprensa e todas as pessoas envolvidas, e que estivesse disponível no site da WSL para desenvolver o esporte de uma maneira geral e todo mundo entender, todo mundo falar a mesma língua. Beleza. Robalinha, a gente sai agora de Margaret River, né? Filipinho continua como líder, John está em segundo, Jack subiu para terceiro, o Ítalo está em quinto. No feminino, a Brissa saiu da Austrália também, ainda em primeiro lugar, né? Agora, entre Margaret e Gilende, que começa dia 28, agora deste mesmo mês de maio, a gente tem as 2 etapas do Challenger aí na Austrália, onde você tá na Gold Coast, na Snapper Rocks. Vai começar, né? Aí é sexta-feira, final do dia. Sexta-feira, final do dia. A gente está gravando, é sexta-feira de manhã, né? Começa sábado aí para você. E aqui para a gente começa ainda hoje, sexta-feira, né? Exatamente. Noite. É isso, né? A batalha vai começar pelas vagas no CT de 2023. Isso aí, vai começar a briga pelas vagas agora aqui no Challenge Series, né? Teremos 8 etapas, um circuito bem legal, com boas locações, né? A gente começa com Snapper Rocks, que é uma onda alucinante, né? Eu já tive aqui
várias vezes anteriormente, né? Já consegui uma semifinal aqui com a Silvana Lima, nas antigas, já consegui bons resultados com o Léo Neves, né? Uma bateria bem interessante com o Joe Parkinson, na época que o Joe Parkinson estava no auge dele. Ele virou com uma onda 7,5, que ele mesmo na entrevista falou que achava que não ia virar, e realmente não virava, ficou bem claro isso. E né, Paulo Moura, Pedro Henrique, vários atletas que eu trabalhei aqui, então é muito legal estar aqui de volta. É pena que é um Challenge Series, queria que eu tivesse um CT aqui com meus atletas, mas ao mesmo tempo tem que ser grato, porque essa locação aqui é muito boa. E eu acredito que amanhã a gente vai ter uma condição muito boa, com bastante onda entrando, né? Hoje já tinha, acho que para 30 minutos de bateria, que é o período de bateria do Challenge Series, o suel vai estar consistente o suficiente para todo mundo ter a chance ali de, com prioridade, pegar a sua onda boa e fora da prioridade também conseguir manejar algumas ondas mais para o inside, alguma coisa assim. Então acredito que isso é que é o legal, quando você tem um evento onde todo mundo vai ter chance de surfar e mostrar sua qualidade, quem está preparado, quem está com a melhor prancha, quem está com o melhor repertório, quem está emocionalmente bem para realmente mostrar o seu melhor surf. Então estou motivado em relação a isso. Né, porque... Que tamanho que tem estado aí, que tamanho você acha que vai rolar o campeonato, pelo menos no início? Como vocês podem ver nas imagens aí, vocês vão ver que tem ali em torno de 1 metro, mais ou menos um head high, aproximadamente. O mar estava mexido ontem. A gente fez 2 treinos hoje aqui, porque hoje rolaram as triagens, e aí eu não fiquei próximo das triagens, na verdade nem sei quem ganhou, mas fiquei mais ligado em surfar ali, botar o Imai para treinar ali mais embaixo, ali em Greenmount, Rainbow Bay, mais ali para baixo, né? Tinha uma boa sessão ali de onda, né? Tava até o Michael Rodrigues lá também, pegou um tubo legal, fez um aero legal, eu também analisei o surf dele ali, né? Aproveitando ali, já imaginando uma bateria mental aqui com meus atletas, eu fico sempre de olho no que os outros atletas estão fazendo, que tipo de abordagem, qual a onda que o pessoal está pegando, como é que está o rendimento de todo mundo. Você tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo, né? Como coach, é fundamental você observar o ambiente, observar os outros atletas, fico de olho no equipamento que a galera está usando também, as performances e tudo isso. Estava assim, já dando ali de manhã, estava meio pequeno, mas subiu durante o dia, o mar estava um pouco maral, começou a virar terral durante o dia, à tarde já estava bem legal, boas ondas e mais constantes também, e eu vi a previsão para amanhã é melhor do que a de hoje, então acredito realmente que vai estar ali um vento assim, um pouco cross, assim, um pouco de lado, já virando para terral, com boa condição, assim, com um swell com energia. Então, acredito que a gente vai ter boas séries entrando ali em Gold Coast, né? O campeonato começa amanhã às 7h30 da manhã, já com a primeira bateria, provavelmente masculino, mas ainda não está confirmado. A gente vai ter uma chamada às 7 da manhã aqui. E estou vendo, assim, o sucesso desse campeonato, cara. Vai ser sensacional. Acho que, como eu falo, se eles criaram o corte no CT, mas esse pessoal que cai, encara um circuito com altas locações e uma boa premiação, você ainda vai ter 30 atletas lá, ou na segunda parte 22, né, 32, ou você vai ter 22 na segunda parte, mas você vai ter ainda 100 atletas aqui com condições realmente boas, isso no masculino, né, mais 60 meninos com condições boas de viver do esporte, né, 8 etapas no segundo semestre, e esse ano a gente vai ter não 12 vagas como no ano passado, disponíveis para a classificação do ano seguinte, né, para a classificação do CT 2023, vamos ter apenas 10 vagas. Aquela regra que foi combatida ano passado e que foi até, vamos dizer assim, teve o alívio dos double qualifiers, seriam usados, né, os atletas que se classificam pelo CT e ao mesmo tempo pelo Challenge Series acabam cedendo essa vaga para a WSL escolher qualquer wildcard que eles quiserem. Essa vaga ainda está em vigor, essa regra ainda está em vigor, mas eu estou achando que, assim, nessa etapa aqui a gente vai ter um monte de WCT, essa etapa aqui vai ter muita gente que está no WCT e muita gente que acabou de cair. Então essa etapa vai ser de um nível altíssimo, vocês vão ver pelo menos um integrante do WCT ou que acabou de ser cortado do WCT por bateria. Observem lá as camisetas vermelhas, vão ser sempre esses caras que têm um histórico muito forte de atleta, né, como atleta, né, e então assim, vai ser um campeonato muito forte
e vale a pena assistir, vale a pena observar, baterias de 4 que poderiam ser finais, e não tem repescagem, então vai ser bem duro, né? Como eu falei, isso vai no final do ano, após 8 etapas, você vai somar os 5 melhores resultados, cada atleta vai somar os 5 melhores resultados, os primeiros 10 do ranking vão se classificar para o WCT de 2023, até o corte de Margaret River, que eu espero que sejam mais do que 5 etapas, pelo menos 6, quem sabe até 7. E quem sabe até Gold Coast não volta a ser um WCT, né? Tem esses rumores aí da gente tentando ou uma etapa, ou de repente Gilead antecipa e fica um pouco antes de Margaret River, e para não ser 3 etapas na Austrália também, né? Isso tudo vai ser discutido, mas acredito que a gente vai ter esse acontecimento. Então, assim, tem essa questão, né? Nessa etapa a gente vai ter um monte de atletas do WCT, mas os atletas que, por regra, teriam que participar de 2 etapas do Challenge Series, obrigatoriamente, qualquer integrante do WCT, esse ano teve uma aliviada nisso também. Isso tudo faz parte das negociações que a gente tem com a diretoria da WSL. Eles só precisam participar de uma etapa. Então, assim, eu acredito que a gente dificilmente vai ter um atleta do WCT correndo várias etapas do Challenge Series e tomando uma dessas 10 vagas. Eu espero que isso aconteça, na verdade. Outra coisa que está sendo discutida que pode melhorar também é, já que você só tem 10 vagas, né? Imagina um atleta que ficou em 11º e não conseguiu entrar. Pô, esse cara tem que cair lá para baixo, direto para os regionais? Pô, isso está sendo discutido e estamos chegando aí isso já é uma coisa assim que já está rolando uma negociação basicamente assim avançada até com a WSL, da gente criar uma possibilidade de pelo menos 16 ou 20, esse número está sendo estudado, atletas que não se classificaram através do Challenge Series para o WCT, pelo menos continuarem no Challenge Series do próximo ano sem ter que passar de novo por todo o processo da 3ª divisão. Não faz sentido o cara, cada primeira divisão vai para o Challenge Series, aí fica bem próximo da classificação e ter que cair direto para os regionais, para disputar pouca... Enfim, seria muito mais... você desvalorizar os atletas que conseguiram o status de Challenge Series. Então é uma coisa que a gente está lutando, tanto no masculino quanto no feminino, pelo menos um número bem razoável de atletas que não conseguiram a classificação continuarem ao menos no mesmo circuito Challenge Series para tentar de novo no ano seguinte. Boa, Pedro Robalinho. Bom, a chamada aí, como você falou, né, por volta das 7 da manhã de sábado na Austrália, por volta de 6 da noite desta sexta-feira aqui no horário de Brasília, né, Brasil. No masculino a gente vai ter 20 surfistas, né, 20 dos 96 são brasileiros. Cara, e como o Robalinho já falou, né, tem dado altas ondas, expectativa altíssima, pô, o Snapper Rocks é demais. Eu gosto muito de assistir as disputas dos campeonatos que rolam por aí. Com certeza vai ser show de surf. Sorte para os brasileiros, sorte também para os seus atletas, lógico, e Mike Alane, Jake Marshall. E é isso, Robalinho, obrigado por mais esse papo aqui no Surf TV. Isso aí, muito obrigado, participação é sempre legal aqui com vocês. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, Robalinho, valeu, galera, espero a participação de vocês nos comentários, é claro, like também, em breve a gente está de volta com outros episódios. Um abraço!